E o que é pixel art? Eu gosto dessa definição aqui. Pixel art é o estilo de arte em que os pixels são os principais elementos de composição. Ah, você pode encontrar alguns estilos de arte em que mistura esse elemento, que usa pixels, mas também mexe com 3D, então é misto. Então talvez tenha um gradiente de pixel art, o pixel art puro e um gradiente depois disso do quão relevante é o pixel art num elemento, num projeto artístico. Vou mostrar alguns exemplos disso mais pra frente. E por que criamos pixel art? Porque iniciou com limitações de hardware. Simplesmente tudo que a gente tinha para construir as imagens dos videogames eram uma quantidade bem limitada de pixels. Pouquíssimos quadradinhos. Então, a gente estava limitado no tamanho da tela, por questões de custo e de tecnologia, na quantidade de cores, também por custo e tecnologia, e no tamanho dos arquivos. Além disso, justamente por causa desse estilo que se iniciou naturalmente, você pode querer replicar esse estilo, criando a busca de nostalgia e tal. Outro motivo que o pixel art ele é tão popular é porque ele é muito fácil e rápido de se desenvolver. Ele é o estilo artístico principal dos jogos indie, por causa dessa facilidade. E a primeira coisa, agora a gente vai começar com a teoria do pixel art, de como que a gente vai construir a composição. As linhas e curvas, uma linha ela precisa ser intencional e direta, e não pode tentar quebrar. Não podemos pensar apenas em criar linhas numa forma de arte tradicional. A gente precisa usar os pixels ao nosso favor para a construção de padrões. Então eu tenho uma linha torta e uma linha reta, só para mostrar como que a gente ia construir a partir disso. Precisa ser exatamente desse jeito? Não. Eu vou mostrar mais exemplos mais para frente. Mas essa daqui é a melhor forma de representar isso. Como você usa corretamente as curvas na definição dessas linhas. Você só usa apenas os pixels que você precisa para construir alguma coisa, para passar a mensagem. Então você usa apenas o que você precisa e nada além disso. Então, para a letra S, eu criei uma base do que seria se alguém simplesmente abrisse o Paint e passasse um S. Ia ficar uma coisa um pouco distorcida. O ideal seria você limpar isso, remover esses pixels em excesso, que eu coloquei em vermelho, e usar só os pixels, o mínimo de pixels necessário para construir a imagem, para passar a mensagem do formato. Além disso, outras dicas importantes. Um único ponto numa curva que você põe ou deixa de pôr é relevante. Vocês estão vendo meu mouse? Então aqui, onde o meu mouse está agora, nesse pontinho de pixel, ele poderia não estar aí, mas ele está e isso ajuda a deixar um formato pontudo, o que no geral ajuda a construir o formato desse escudo. Então, normalmente você evita os pixels desnecessários, mas se eles estão ajudando a passar informação sobre a imagem, você mantém eles. No caso desse escudo ou nesse baú, ele ajuda a construir o formato. Ele é reto embaixo e curvo em cima. Então, isso está correto. E como que a gente faz as linhas? Como a gente define as linhas de um projeto? Tem várias formas. Esse é o Undertale e esse estilo artístico ele opta pela construção de linhas simples, o mínimo possível, seguindo a dica que eu tinha mencionado, exceto, por exemplo, em algumas pontas, esse detalhe onde estou com o mouse,
detalhe do design do personagem, tem uns pixels, entre aspas, necessários que ajudam a construir o formato. Aqui também nos chifres, aqui também constrói formato. E um detalhe interessante, não sei se vocês perceberam, mas o personagem principal, como ele é de outro mundo, ele é de fora e não se encaixa com os outros personagens. E isso se reflete no detalhe de arte que o contorno dele tá com uma cor diferente. Fica uma observação. E em casos especiais você pode usar a pixel art com linhas grossas, mas tem que ser algo que precisa ser feito com cautela para você ainda ainda poder dizer que está mexendo com pixel art e não simplesmente uma imagem de baixa resolução. Aqui ele tem um controle muito cuidadoso dos detalhes para conseguir construir essas linhas grossas. Mas como essa imagem toda, mesmo tendo com linhas grossas, isso ainda representa toda a tela, então ele acaba conseguindo se safar dessa ideia, porque cada pixel ainda continua sendo relevante. Então, ou seja, o elemento básico da composição continua sendo um pixel, porque tá tudo muito grande. Tudo tá bem completo. Você também pode escolher construir seletivamente colorir os contornos. Aqui eu tenho um exemplo do cabelo dos personagens tá com as cores e o resto tá preto. Aqui um contorno verde do cabelo, contorno azul do cabelo, aqui amarelo, contorno amarelo, rosa. E isso é relevante para também construir a ideia de luz e sombra. Então isso dá um pouco de personalidade e característica única para cada personagem, ajuda a adicionar informação e ao mesmo tempo o contraste do colorido para o preto também ajuda a passar a imagem a informação de luminosidade, de mais claro em cima e mais escuro embaixo. E ao mesmo tempo você também pode criar pixel art sem contorno nenhum. Isso é um pouco mais difícil. Então, ao invés de você pensar em linhas primeiro e depois adaptar essas linhas para os pixels, é que você pensa em formas geométricas e vai preenchendo elas. Um detalhe importante, se você não for colocar contornos, é que os contornos auxiliam a comunicar a separação entre o personagem e o fundo do cenário. Então, se você fizer isso, você precisa aumentar o contraste de cores entre o personagem principal e o fundo. Normalmente, o que é feito é um fundo mais escuro ou com saturação mais baixa. E hoje, daqui a pouco eu explico o que é saturação. O que a gente vai fazer com cores é entender. Calma aí. Primeiramente, tá todo mundo acompanhando? Perfeito. Certa resposta. E aqui tá meio corrido, mas daqui a pouco as coisas se encaixam e vai ter lado prático, tá? Básico das cores. Tem várias formas de construir as cores. Como a gente vai estar mexendo com o computador, a gente vai a gente vai estar trabalhando com combinação de cores de vermelho, verde e azul, famoso RGB, para para uma forma de dividir e separar essas cores. Mas também existem outras formas. Dá para pensar que o branco é a junção de todas as cores e você pode começar do branco ou começar do preto. E as coisas acabam ficando um pouco mais complicadas. Porque
além do RGB, que é a forma como o computador vai entender as cores, é importante que você também entenda de cores de outros parâmetros. Tem outras formas de você calcular a característica de uma cor para quando você poder usar aquele selecionador de cores de qualquer software de imagem que te permite selecionar as cores numa roda, ou num quadrado, ou num triângulo. Cada um desses tem um motivo para quando você for selecionar essas cores, você entender o que cada coisa significa e para que cada coisa serve. Uma, então, além do RGB, outra forma é o HSV, Hue Saturation Value. Hue é a natureza da cor, se ela é no espectro do arco-íris, amarelo, laranja, vermelho, roxo, lilás, azul e verde. Simplesmente sem pensar em nada muito mais complexo, simplesmente o tipo de cor que você está colocando, sem pensar se ela é clara, ou se é escura, se é saturada ou se não é saturada. E a saturação é o quanto você realmente coloca de cor naquela imagem, ou o quão longe essa cor está do cinza ou do preto ou do branco. Quão viva é a cor. O que é relevante nisso? Também no que eu tinha mencionado antes, do contraste entre as cores. Aqui talvez vocês percebam que esse fundo está com uma saturação mais alta. Esse vermelho da barra de vida e da arma da personagem, isso aqui é uma folha vermelha. Ela tem com cores mais vivas do que o fundo do cenário, que é um verde acinzentado. Essa é a saturação. E o velho é quão clara ou escura está a imagem. E isso é interessante, isso é relevante para você escolher as cores. E, e como exatamente escolher as cores? Se você tem um objeto verde, por exemplo, a parte de cima de uma árvore, um objeto verde e marrom, você vai pintar uma árvore. Como que eu escolho as cores para pintar essa árvore? Deixa eu ver aqui. Eu tô separado isso aqui. Primeiramente, é que faz um tempo que eu não abro esse slide. Então eu já tinha separado isso. Existem as cores. Outra informação relevante de cores. Tem as cores quentes e as cores frias. As cores quentes estão do lado vermelhado e as cores frias do lado azulado. Isso é relevante porque para você escolher, para você saber como você vai escolher as cores que você vai usar. Você começa com uma cor básica, por exemplo, um verde qualquer como esse, e você vai, ao mesmo tempo que você, ao mesmo tempo que você puxa o value, esse valor, a luminosidade da cor para você criar um tom mais escuro para as sombras, um tom mais claro para o brilho, também é importante você alterar o hue, que é a natureza da cor. Então você, quando vai pintar ao brilho a parte mais clara de um objeto, você puxa para o vermelho, que é a cor quente. Quando você vai pintar a sombra de um objeto, você puxa para o azul, que é a cor mais fria. Então essa barra de cores do arco-íris vai ser alterada dependendo do que você estiver fazendo. Então esse verde vai ser um verde mais avermelhado para o tom mais claro e vai ser um verde mais azulado para o tom mais escuro. Isso melhora muito a qualidade da cor. Esse exemplo aqui dessas 4 bolas, ela está um pouquinho exagerado, mas é uma boa referência de como você consegue criar imagens mais interessantes. E se você lembrar de algum pixel art, algum jogo onde as sombras estão com um tom meio roxo, por que a sombra está roxa e não preta? Porque realmente é uma forma um pouco mais realista de você construir cores e também é uma
na forma de deixar a escolha de cores mais interessante. E além disso, também é importante na escolha de cores de um personagem, de uma arma, de um objeto, fazer com que haja uma interação, algum tipo de interação de contraste entre as cores. Não só entre personagem e cenário, mas, por exemplo, alguns componentes da roupa de um personagem, para fazer com que seja um visual mais interessante. É importante que sejam cores separadas. Então, se você fizer, por exemplo, um personagem onde a composição dele seja de 3 cores, você pode usar essa ideia desse triângulo de cores assim, para fazer com que sejam as 3 cores mais distantes uma das outras possíveis, para criar uma composição mais interessante. Ou se você quiser fazer com que, por exemplo, o personagem ele tem uma espada de fogo, você pode escolher tons semelhantes para a composição de cada uma delas, que também leva em conta esse hue, essa natureza da cor, né, esse ponto de vista de arco-íris. Mas eu disse tudo isso para você entender como funciona a escolha de cores, e talvez tudo bem você esquecer metade do que eu falei, porque é só para vocês entenderem qual é a motivação de certas escolhas, para vocês poderem também saber escolher como que você vai criar as, eh, saber como você vai escolher primeiramente as cores para o seu projeto. O que eu recomendo para todos é entrar nesse site lospec.com/palette-list para você pegar um exemplo de cor e futuramente, se você for focar nisso, criar suas próprias paletas de cores. E isso aqui é importante para vocês terem uma noção do porquê que uma paleta é interessante ou não, além de gosto pessoal também, mas relevância de conjuntos de cores. Nesse primeiro exemplo, dá para ver que são vários, tem grupos. Tem esse verde musgo em 5 tons, depois um verde mais claro em 5 tons, depois um verde mais escuro em 5 tons. Isso daqui é por quê? Para que funciona isso? Qual é a lógica disso? É porque existe uma cor central e 2 tons de sombra. Então você vai pegar um objeto, uma parte sombreada dele, depois um tom ainda mais escuro para um pedaço que é ainda mais sombreado. Eu vou mostrar mais de cor daqui para frente. Mas então, ou o contrário, tem um pedaço da arte que é mais claro, então você tem um tom de verde mais claro, outro mais claro ainda. E tem aqui dessas bases e toda essa lógica de escolha de cores segue essas ideias que eu mostrei aqui de hue shifting para tons de cor mais claro e mais escuro, e também de cores análogas ou complementares, ou triádicas, ou outros formatos de desenho de formas geométricas que se encaixam nesse sistema. E isso é só para você entender essas cores. Outra técnica, outra forma de você tentar construir ideias interessantes com as limitações do pixel art é usar o dithering. O dithering é uma técnica de composição. Ela serve para você conseguir criar a ilusão de mais detalhes e mais cores. A aparência de mais informação, mesmo não tendo tanta informação assim. Isso serve para você ainda respeitar as limitações autoimpostas do estilo artístico e ainda conseguir passar mais coisas. Mas isso pode ser um formato bem complexo, como essa primeira imagem. Esse cabeça de Lula é o chefão final do jogo Terraria. E tem esse efeito de cores muito bem detalhado. Se você prestar atenção até no ombro dele,
isso tem um efeito de textura da cor. Então, um ombro mais claro está passando para camadas mais escuras, tem esse efeito de dithering, de transformação parcial, e ao mesmo tempo ele constrói um formato de imagem de textura. E também a escolha de cores, de tons mais claros para luz e mais escuros para sombras, que acaba seguindo essa lógica. Mas também é importante não exagerar, dependendo do tamanho da sua imagem. Esse chefão aqui, ele ocupa mais que a tela inteira. Por isso que tem tanto detalhezinho. Já esse outro exemplo, esse é só esqueci o nome em português. Abóbora. Uma abóbora. Em português. Tá bom. É uma abóbora. E nesse caso dessa abóbora, como ela é bastante simples, não faz muito sentido você tentar criar o dithering, porque acaba ficando feio, acaba ficando exagerado. Então é uma coisa que precisa ser usada com cuidado. Outra coisa importante, padronização do pixel. Se no seu jogo o pixel tem um tamanho específico, cuidado com todos os assets do jogo que você for estar criando. Precisa estar consistente. Primeiro você decide o tamanho da tela em pixels e depois você já vai ter uma noção da proporção de cada um dos tipos de objetos da tela. Nessa primeira imagem está tudo torto. Aqui no personagem tem a maior densidade de pixels, depois a árvore, depois o chão, depois esse botão, e as coisas acabam ficando tortas. Isso aqui é um erro comum. Mas existem exceções. Quando você consegue isolar bastante as imagens, dá para criar alguns efeitos. Por exemplo, nessa segunda imagem, a maioria dos pixels está pequena, mas alguns estão com um tamanho um pouco diferente. Aqui estão os maiores. E aqui estão os menores. E não está feio. E tecnicamente tem 3 tamanhos por causa do texto. É difícil de perceber, mas aqui são 3 tamanhos de pixels diferentes, mas está tudo bem elaborado. Está bem separado e não há contraste, porque realmente é como uma tela de TV, então dá para justificar essa diferença. Outra coisa é quando você vai manipular zoom. O zoom ele precisa ser múltiplo de 100 ou de 2 vezes. Então, aumentar em 3 vezes o tamanho ou 4 vezes o tamanho, tudo bem. Aumentar em 2 vezes e meia começa a dar problema. Aumentar em 105% dá problema. 200% ok. 250% dá problema. Começa a ficar distorção de tamanho. Então, por isso que entra a importância de quando você for selecionar o tamanho total de pixels, você pensar em como que vai ficar a sua tela. Então, tem que ser um valor múltiplo que se encaixe e não fique com os valores quebrados. Por exemplo, esse zoom do Mario que está todo estranho. Agora falar um pouco sobre a forma de construção de sombras. O primeiro erro da construção de sombras é você sombrear, ou você deixando a parte externa mais clara ou mais escura. Você acha que está criando algum efeito 3D, mas está criando alguma coisa estranha, feia. A não ser que você realmente queira alguma coisa que tenha um objeto transparente com uma luz no centro, dá para fazer funcionar. Mas é muito comum você, por exemplo, fazer um rosto e você cria dentro do contorno interno do rosto, você cria algo mais claro. Mas isso esquece totalmente a noção tridimensional de luz e sombra. Outra coisa, overshading, é o excesso do uso de cores do pixel art. A paleta de cores vai te ajudar a controlar isso. Mas é importante lembrar que
o pixel art ele é uma arte onde os pixels são os componentes principais. Você começa a se aproximar muito da ideia de cores de gradiente e começa a ficar feio. Outra coisa é que a luz de sombra precisa formar um formato ajudar a construir a forma tridimensional do objeto. Você não pode simplesmente dizer que a, a luz está em cima, então tudo que está um pouco mais de cima vai estar mais claro e o resto é escuro. Você tem que levar em consideração a forma de objeto. Então, se você olhar para uma esfera de verdade, a forma com que ela constrói um objeto tridimensional é que vai ter uma parte bem grande clara, uma pequena transição, depois outro pedaço grande escuro. Não é simplesmente um gradiente, um quase gradiente, só que com menos definição. É importante levar em consideração o formato do objeto para sombras. E tá bom, terminei o projeto, construí uma arte maravilhosa. Como é que eu levo isso para o jogo? Cuidado para corrupção do arquivo. Um arquivo de imagem, ele sempre tenta se otimizar, porque imagem, vídeo são arquivos bem pesados. Então tem vários algoritmos que tentam melhorar ao sacrifício da fidelidade do arquivo. Vários algoritmos de otimização de imagem. E então, na prática, eles acabam corrompendo. WebP e JPG eles corrompem, o PNG ele costuma ser puro. E cuidado também ao mandar uma imagem para o WhatsApp ele também tenta otimizar. E acaba entrando, eu vou tentar ser um pouco mais rápido agora. Quando você já tem uma arte pronta, vai levar para Game Engine, vai ou para o Godot, ou para Unreal, ou para o Unity, vai levar a imagem. Por padrão, essas game engines elas estão preparadas para receber imagens maiores, então elas já têm um algoritmo de filtro de imagem que funciona bem para imagens maiores, mas para pixel art ela sacrifica a qualidade. Então, cada game engine vai ser uma forma diferente, mas atenção para você desativar esse filtro para não ficar com essa imagem borrada. Tá bom, eu quero muito a prática. Cadê a prática? Como é que eu uso esse. Como é que eu coloco a mão na massa e crio um pixel art? Falar dos softwares principais. Tem vários softwares que são dedicados a pixel art e outros que não são dedicados a pixel art. E você pode usar algum que não seja dedicado, se você quiser muito usar ele e já estiver acostumado com ele, você pode fazer uma pequena configuração e ele vai estar adaptado para isso. Mas eu recomendo os dedicados, que vai ter algumas ferramentas essas que vão ser bastante úteis. E além disso, ele pode ser pago, pode ser gratuito. Esse aqui é o EasyPrite. Ele é a melhor opção paga de software de pixel art. Esse aqui é o Pixelorama, eu estou trabalhando bastante com ele. Eu experimentei um pouco, ele é o melhor software gratuito, que é a minha recomendação. Parece um pouco difícil, muita coisa, parece que eu tô só vomitando conteúdo, mas tudo isso é uma informação relevante. E agora a gente vai direto para a prática. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Então vamos começar então. Vamos baixar o software. Vou baixar o software 3D. Pesquisem por Pixelorama.
Vamos lá, porque realmente o pixel art ele é para ser simples. Falei bastante coisa de cor, de paleta de cores, mas realmente é para ser simples. Falando em cores, esse é o Pixelorama, eu já instalei a paleta de cores aqui. Ele tem... Peguei essas três, Endesga e Resurrect. Vamos lá. Eu tenho aqui a paleta de cores e como que eu peguei essas cores? É simplesmente uma questão de arquivo, abrir e simplesmente selecionar a paleta de cores, vai aparecer uma opção, assim como a forma que eu abro uma imagem normal, vai aparecer os resultados. É que eu não sei onde eu guardei esses arquivos, mas é bem simples o processo de pegar essas cores. Então, o Pixelorama ele tem um diferencial interessante. Tá vendo que tem dois ícones perto do cursor de seleção? Tem um conta-gota e um lápis. O que é isso? Ele é porque realmente estou com duas ferramentas ao mesmo tempo. E como que eu seleciono essas ferramentas? Nessa base de ferramentas, eu posso clicar com o botão esquerdo ou com o botão direito e eu vou selecionando as cores. E eu posso controlar o meu fluxo de trabalho desse jeito. Esse formato padrão, com um lápis num lado e o selecionador de cores na outra, então eu tenho um controle interessante das cores. Então eu vou pegar duas cores iniciais, eu tenho um azul aqui e um vermelho. Então eu posso simplesmente pegar o azul, seleciono o azul com o botão direito do mouse, seleciono o vermelho com o botão direito do mouse, com o esquerdo eu vou pintando. É uma forma de se trabalhar. Você também pode pegar os dois botões do mouse na ferramenta de lápis, então eu posso colocar uma cor para cada. Coloco o azul no botão direito e o vermelho com o botão esquerdo. Então eu vou pintando desse jeito. É um diferencial interessante dessa ferramenta. Eu não vi nenhuma outra ferramenta que trabalhe dessa forma. Mas vamos criar um novo projeto. Arquivo novo. Então a gente seleciona a altura e a largura dele, que é a parte mais importante. E o nome, basicamente. Tem alguns padrões iniciais. Esses daqui são o nome de console. Isso aqui é o tamanho da resolução de certos consoles. Então, se você quiser replicar, por exemplo, o Nintendo, o Nintendinho ou o Game Boy, o Nintendo 64 já tem essas opções. Eu vou pegar um 16x16, que é uma boa base inicial para várias coisas. Aqui eu seleciono a cor de fundo, mas o programa é realmente bem fácil de se utilizar. Aí tem RGB, vermelho, verde e alfa, RGBA é alfa, que é a transparência da cor. Então começa fundo branco. E eu posso começar a pintar a partir daqui. Outra coisa relevante nesse software é o efeito espelho dele. Eu posso selecionar aqui para ter efeito de espelho horizontal ou vertical. Isso é útil para fazer basicamente qualquer coisa orgânica. Seres humanos, animais, eles são simétricos. Então lembra que eu tinha falado de um escudo? Então basicamente é isso. E ele acaba sendo mais fácil de se trabalhar dessa forma.
Com o tempo pouco apertado, outra coisa que faz sentido agora, é relevante, é a questão de camadas e animações. Às vezes você quer que tem um personagem e quer que ele seja. Você quer construir um jogo. Então, como que a gente vai realmente construir um jogo? Você precisa ter várias imagens. E eu mostro isso daqui a pouco, na animação. Mas vamos fazer alguma coisa um pouco mais simples. Eu tenho alguns slides falando de animação. Mas vamos pegar um personagem simplesmente que ele tá andando. Eu juro que eu sei desenhar direito, tá? Mas por enquanto, vamos deixar algo assim. Ferramenta de cores para limpar. Tá. Personagem sem cabeça andando. Vamos fazer a animação dele. Tem essa parte de baixo, controlar camadas e animações. No primeiro frame tem um personagem parado aqui, perfeito. Vou criar um quadro novo. O que é isso? É uma animação. O primeiro frame, segundo frame, terceiro frame tá vazio. Eu posso copiar e colar para ter alguma base. Então, por exemplo, eu inverto ele para ter. Vamos fazer ele dançando. Eu já tenho 3 frames. Eu mando executar, ele faz a dancinha. Eu vou falar um pouco mais de como exatamente, um pouquinho mais sobre animação com sprite sheets, mas eu preciso ainda falar sobre o uso de camadas do software. Uma camada, a ideia é muito parecida com o Photoshop. Você pode ter um fundo e querer inserir uma pessoa nesse fundo. Fazer uma montagem que é uma pessoa tá num lugar que ela não estaria. Então, você seleciona um pedaço transparente e começa a trabalhar a partir disso. Então, com a camada e o frame selecionado, vamos fazer, por exemplo, uma cabeça que está faltando desse personagem. Tá, mas por que eu faria isso separado? Qual é a lógica de eu fazer isso separado? Se no final vai estar tudo junto de uma vez. Na hora de extrair isso faz diferença. E outra coisa, que se o personagem tiver um capacete, você vai querer ter uma imagem separada para a cabeça. E tem mil maneiras de controlar isso numa game engine. Mas eu quis mostrar desse jeito um arquivo que tenha camadas e frames, ao invés de um único ponto, para mostrar a extração. Na hora de eu exportar essa imagem, arquivo exportar como? Olha o que eu tenho aqui. Tenho várias opções. Eu posso criar um sprite sheet. O que é um sprite sheet? É uma imagem que com todos os frames juntos, com todos os pedaços da animação combinados. E para que serve isso? Porque as game engines, elas têm uma forma de lidar com o sprite sheet. Ela consegue pegar uma imagem que eu tenha, por exemplo, três em um numa coluna só, ou numa linha, 3 numa linha só, ou, ou uma coisa mista, se tiver assim quadrado. O game engine vai conseguir dividir isso em várias partes
e conseguir controlar. E fazer com que, por exemplo, quando o personagem estiver correndo, ele vai alternar entre essas duas imagens. Mas se ele estiver pulando, ele vai usar essa fatia da imagem. E tudo isso é colocado e juntado junto desses pontos. Eu também posso controlar as camadas na hora de exportar. Por isso que acaba sendo relevante. Então, se você quiser fazer só a cabeça, só o capacete de um personagem e fazer com que se encaixe na imagem, você pode usar isso como ferramenta. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Vou. Por causa dos problemas técnicos e eu vou tentar encerrar isso um pouco mais rápido, tá? Vou então compartilhar os meus últimos slides. Aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Certa resposta. Perfeito. Então, como que a gente faz a animação? Eu mostrei um pouquinho o pedaço prático da animação, mas qual é a lógica de pensar a animação? Como que alguém que trabalha com animação da Disney 2D, por exemplo, desenho antigo da Disney 2D ia pensar na ideia de animação. Você precisa pensar no mínimo que você precisa para você passar a mensagem. Aqui não está animado. Eu tinha um vídeo disso daqui. Achei que o vídeo aqui não tá funcionando. Mas basicamente esse Mario ele andava em 2 frames e esse Mega Man anda em 8 frames. Então depende do jogo que você quer construir e como que você faz isso. Você vai pensando no escopo do seu jogo, o quanto você tem de tempo e de recursos para expressar cada coisa. Você pensa em pontos chaves. Você quer um personagem correndo, então você pensa que mensagens eu preciso passar para comunicar isso. O que costuma ser mais comum, os pontos chaves da animação ou keyframes para comunicar essa ideia. Um personagem com as pernas o mais esticadas possíveis. Depois com o personagem com as pernas mais juntas possíveis. Então você tem essa ideia de comunicação. Ou se você tiver mais recursos para isso, dá para fazer esses pontos intermediários. Como que eu penso nisso? Primeiro nos pontos chaves, nesses frames principais da animação. Depois você cria esses intermediários. Então, como que uma imagem do Mario de 2 frames chega em 10 frames do Mega Man? Você tem 2 frames, coloca os frames faltantes entre eles. Então você dobra. Agora já tem 4. Desses 4 frames que você tem, quais são os espaços entre eles para fechar a animação? Aí você já tem 8. E a lógica se encaixa desse jeito. Mas é questão um pouquinho perigosa, relevante, de que às vezes você quer uma coisa um pouquinho mais complicada. O personagem atacando, o personagem está com uma espada e ele vai fazer um ataque no inimigo. Como que eu quebro os detalhes do pixel para construir isso? O que costuma ser feito é desenhar a forma do personagem de forma simplificada, com cores diferentes para cada membro do personagem, ou uma cor diferente até para a espada, ou algum objeto que o personagem estiver carregando. Então, primeiro você anima essa forma simplificada. Você, por exemplo, esse desenho desse carinha andando, você desenha, faz isso, essa forma simplificada, e vai animando isso. Depois, você já tem isso animado, aí você pinta por cima a versão mais detalhada do personagem.
Esse aqui seria um exemplo de um soco. E lembra que eu estava mostrando do sprite sheet, da forma de exportar? No final, esse aqui é um exemplo do RPG Maker, que dá para fazer isso aqui, que trabalha com 3 frames para cada direção, então acaba ficando com 12 frames para andar nessa geração do RPG Maker. Então fica pensando em todas as animações possíveis lá da forma que eu tinha mostrado para todas as animações. Então você fica pensando, pode ser em sequência. Então ficaria 3 frames para andar, depois 3 frames para pular e vai fazendo uma animação. Depois a Game Engine você consegue controlar. Digamos que você fez todos esses frames. Depois na Game Engine você cuida dessa separação. Outra coisa, às vezes você não quer um personagem, você quer fazer um cenário. Então você também tenta pensar em todas as possibilidades do que se encaixaria lá. E depois na Game Engine você vai ter uma ferramenta para conseguir pegar esses pedacinhos e ir arrastando para onde você quer. Você pode pegar uma imagem dessa que já existe ou criar a sua própria. Mas é interessante você entender essa ideia de construir pedacinhos, dividir uma imagem em quadrados e separar desse jeito. Então acaba entrando algumas técnicas mais complicadas. Mas por enquanto tá todo mundo acompanhando? Às vezes você quer criar alguma coisa mais interessante com os pixels. E acaba entrando um pouco de fora do pixel art. E tá tudo bem. Você tem que testar e ver se o resultado final fica interessante. Essa imagem aqui é de um jogo chamado Core Keeper. E uma coisa muito interessante que esse jogo faz é permitir que você coloque tochas em vários lugares e essa luz da tocha vai interagir com o resto do cenário. O código para isso não é tão complicado. Você acha até alguns exemplos de fazer sistema de luz 2D na Game Engine X que você estiver usando. Vai ter vários tutoriais. Mas é interessante interessante considerar isso como opção. Se fizer sentido pro jogo que você estiver fazendo. E é uma regra interessante. A arte e a gameplay precisam estar conectadas para construir um bom jogo. Aqui faz sentido ter um sistema de luz dinâmico, porque esse é um jogo com muita exploração. Você pega uma picareta e vai avançando pelo cenário, e do nada você pode acabar encontrando um inimigo ou algum baú com vários itens preciosos, ou até um chefe, ou uma bomba. E uma luz dinâmica faz sentido nesse tipo de jogo. Então é interessante saber quando você pode quebrar a regra do pixel puro. Precisa fazer algum sentido. Outra coisa que costuma ser utilizada para controlar a construção de efeitos interessantes são os filtros. Essa primeira imagem é um jogo antigo que já levou em consideração os filtros para criar uma imagem. Isso é pixel art? É. Mas, se você jogar esse jogo no emulador, na sua TV, no monitor de computador comum, e se eu jogar numa TV antiga, você vai ter uma experiência bem diferente. Porque os desenvolvedores já tinham noção de como o filtro iria afetar a imagem. Eles podiam ir jogando e testando de várias formas. Então eles já consideravam isso para tentar construir já algo já que eles previam que ia estar meio borrado. Ou às vezes a pessoa simplesmente quer criar um efeito. Esse outro jogo chama Eastward. Ele tem vários filtros aqui. Tem pelo menos uns 3 tipos de filtro de cor diferente aqui. E não é só paleta de cores. É porque não posso mostrar uma animação.
dele em formato de slide. Mas ele quebra várias coisas de... Ele é realmente pixel art, mas ele puxa com muita força a ideia do retrô com isso. Outra coisa que dá para fazer com pixel art. Um jogo 3D com pixel art. Um jogo 3D com os assets separados. Eu joguei muito desse primeiro, eu lembro muito o estilo visual do Doom. E isso aqui é basicamente vários objetos 3D e todos eles estão apontando para você. Tem alguns que, por exemplo, aqui na cerca, são quadradões mesmo. Mas, por exemplo, esse arbusto, ele tá 2D em relação a você. Ele tá apontando direto para a câmera do jogador. Essas árvores aqui, inclusive se você andar, ela vai estar sempre apontando para você, esses objetos. Isso é interessante também para construir um estilo artístico interessante e também para construir um cenário 3D com menos recursos. Isso aqui, o Octopath Traveler, ele jogou de efeitos também. Ele ainda é um jogo de pixel art, mas ainda é primariamente um jogo 3D. Mas ele é um jogo 3D com efeitos 2D. Outra coisa relevante de pixel art é que se você pode criar uma arte com baixa contagem de polígonos e fazer com que a textura seja de pixel art. Isso também é interessante para construir um efeito. E finalmente, às vezes você pode pensar, isso aqui já não é pixel art. Isso é realmente arte 3D. É voxel art. Eu peguei exemplo de 3 jogos diferentes aqui, que eu não lembro, não tenho anotado os nomes agora comigo. Mas são 3 jogos diferentes que meio que cooperam uns aos outros. É um Cube World e também um jogo online. E esse Trove. Eles brincam com essa ideia de pegar um negócio meio Minecraft, mas também tipos criativos de monstros. E de novo, isso aqui é interessante tanto para facilidade de desenvolvimento, como também interessante para criar ferramentas em que o jogador construa o cenário. Muito mais fácil construir uma interface visual para que o jogador comece a manipular o cenário. Igual Minecraft, só que nesse caso desses jogos é um pouquinho mais complexo o cenário do que Minecraft. E agora, com tudo que eu passei, eu gostaria de poder ter passado mais para vocês, mas espero que pelo menos eu tenha dado algumas pequenas informações úteis que vocês possam aplicar na prática. Busque jogos para inspiração, para referência, artistas de pixel art que talvez não sejam de jogo, mas talvez de quadrinhos de pixel art que existe. Continua olhando tutoriais específicos de referência de outros artistas e principalmente pratique. Coloca a mão na massa. Às vezes alguma pessoa pede como eu faço coisa X e como eu faço coisa Y. E existe tutorial específico para tudo, mas é mais importante você tentar fazer e não conseguir, e depois tenta fazer e depois não consegue de novo. Aí depois você tenta, aí você consegue. E você não perdeu tempo. Tudo isso faz parte do processo. Mas, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. Tranquilo?